Vamos voltar? Sei que o papo está bom, mas precisamos voltar, né? E voltamos exatamente no artigo 41A da Lei 8.213. Vamos falar um pouquinho sobre reajuste de renda mensal inicial. Até porque este é um dos pontos de maior relevância e que vão refletir quase sempre no valor do benefício previdenciário. Então, para que não fiquem dúvidas, a gente para um pouquinho para falar sobre isso. O reajuste do benefício previdenciário decorre de uma ordem constitucional. O artigo 201 da Constituição vai dispor que o benefício sofrerá reajuste a fim de recompor as perdas inflacionárias. Não faria nenhum sentido o segurado se aposenta em 2010 recebendo R$1.000 e até hoje estar recebendo R$1.000. É efetivo, estou dizendo recebendo o valor nominal, porque tecnicamente é isso que acontece, eu continuo recebendo R$1.000, só que com as recomposições decorrentes das perdas inflacionárias. Isto é, correção monetária. Na imposição de correção monetária, não gera, ou a imposição não gera nenhum acréscimo patrimonial. Ok? Corrigir monetariamente benefício ou parcela paga em atraso não reflete acréscimo patrimonial. É apenas com finalidade específica de manter o valor da moeda, assim evitando a corrosão. E, obedecendo o artigo 201 da Constituição, a Lei de Benefícios determina, atualmente no artigo 41A, de que o valor do benefício e manutenção será reajustado. Perfeito? Então a gente já sabe que reajuste vai acontecer. Quando? Anualmente. E, desde 2010, na mesma data do reajuste do salário mínimo. Reajuste do salário mínimo todo mês de janeiro. Por isso que você verificou que nós temos, então, desde 2010, reajustes anuais ocorrendo em janeiro de cada ano. Além disto, o reajuste vai ser pro rata. Aqui está o problema. Aqui está a maior parte dos equívocos. Não que eles sejam em número muito expressivo, mas acontecem. Pro rata, de acordo com suas respectivas datas de início ou do último reajustamento, e o índice que nós vamos aplicar na correção é o INPC. Então vejam, nós extraímos do caput do 41A algumas informações, que o benefício tem reajuste de forma anual, na mesma data do reajuste do salário mínimo, que o reajuste pode ser pro rata e o índice aplicado é o INPC. 5 pontos que precisamos observar. Claro que alguns deles são de menor complexidade. Por exemplo, o benefício tem que ser reajustado. Ok, sabemos. Anualmente, na mesma data de reajuste do salário mínimo. Mas o que gera complexidade está aqui no termo pro rata ou proporcional. Para vocês entenderem que eu mostrei 2 casos em que fizemos a evolução da renda mensal inicial e que aqueles índices de correção monetária ou as datas que nós aplicamos eles não são datas que nós escolhemos, né? Elas são legalmente determinadas. Então eu trago, desde janeiro de 1992 até 2018, todos os índices de reajustes, percentuais e multiplicadores, até a atualidade. Benefício mantido em janeiro de 92, foi reajustado por qual percentual? 119,8234%. Nossa, que índice alto, exatamente isso. Quer dizer que nós temos muita inflação. Se compararmos com o reajuste de janeiro de 2018, foi 2,07%. Por que um reajuste tão pequeno? Muito provavelmente a inflação foi pequena. E o reajuste do benefício tem que ser sempre, no mínimo, idêntico ao da inflação do período anterior. Então, qual foi a inflação medida no ano de 2017? 2,06%. Reajuste do benefício, 2,07%. Vejam, não posso ter um reajuste menor do que o da inflação, senão o benefício está sofrendo redução, infringindo assim o princípio da redutibilidade, disposto lá no parágrafo único, inciso 4 do artigo 194. Possibilidade disso acontecer, tem. A questão é, você perguntou se há possibilidade de revisão, obviamente, entendi, né? Estou brincando.
Então vamos lá, a questão é, quando eu me aposentei, a pergunta da Oriane, quando eu me aposentei eu recebia 3 salários mínimos, hoje eu recebo 2. E é isso, essas perguntas variam, recebia 5, hoje eu recebo 3. Né? A questão é a seguinte, nós não temos reajuste de benefício atrelado ao valor do salário mínimo. O salário mínimo é reajustado por um percentual e o benefício reajustado por um percentual diferente. A política de reajuste é diversa. E, regra geral, o reajuste do salário mínimo é maior que o do benefício previdenciário. Isto vai causando uma distância entre eles. Nós tivemos possibilidade de reajuste de benefício de acordo com o número de salário mínimo? Sim, aos benefícios concedidos até o dia anterior ao da Constituição. Foram reajustados em decorrência do valor do salário mínimo e da equivalência salarial, mas por um período determinado. De onde até onde, né? Assim, e o período é específico. O benefício concedido antes da Constituição, a partir da Constituição, foi reajustado pelo valor do salário mínimo até janeiro de 92, quando então passaram a sofrer reajustes percentuais específicos. Por isso que eu trago aqui, a partir de janeiro de 92. Então, não existe essa relação. Eu não posso equiparar o valor do benefício à quantidade de salários mínimos que ele continha na data da concessão, porque a política de reajuste é distinta. Perfeito? O reajuste do salário mínimo é maior que o do benefício previdenciário. Agora, olhem que observação interessante. Benefício com valor de salário mínimo, isso foi a complementação. Nem pega porque não tem direito à revisão. Poxa. Depende, óbvio. Como foi concedido esse benefício? Foram considerados todos os salários de contribuição? Foram considerados todos os períodos de atividade? Só aí a gente já tem 2 possibilidades. Perfeito? O INSS pode ter inserido um divisor mínimo no benefício e a gente pode buscar agora em tese revisional o afastamento. Isso vai fazer com que a renda mensal inicial se eleve. Eu não posso dizer isto. Essa história de benefício com valor X tem ou não direito à revisão. Nós estamos falando de cálculo. A resposta depende de cálculo. E não é, vejam, nós estamos falando de teses revisionais. É possível falarmos em revisões de fato. A inclusão de tempo eleva o valor do benefício, pode ser que eleve o valor do benefício. A inclusão de salários de contribuição, pode ser que eleve o salário o benefício previdenciário. Então é tudo muito relativo, depende de análise, não de respostas, de clichês, vamos dizer assim. Benefício de aposentadoria, olhem só que interessante essa complementação. Nós temos hoje em manutenção mais de 14 milhões de aposentadorias por idade, tempo de contribuição e invalidez. Desses mais de 14 milhões, nessas 3 espécies de aposentadorias, mais de 9 milhões são aposentadorias por idade. Olha, de 14 milhões de 3 espécies de aposentadorias, só uma delas, aposentadoria por idade, corresponde a 9 milhões. mais de 70% dessas 3 espécies de aposentadorias são aposentadoria por idade. Mais de 60% desses 9 milhões correspondem a um salário mínimo. Então, quer dizer que dentro, 60% de 9 milhões de benefício de aposentadorias por idade, que corresponde a um salário mínimo, tem um grande nicho de revisão. Por quê? Nós não vimos esse assunto ainda, mas já que você me provocou, um percentual muito grande desses 9 milhões de aposentadorias por idade foram concedidas com o número mínimo de contribuições exigidas. Atualmente, 180 contribuições. Isso quer dizer, o segurado pode ter exercido a atividade por um tempo e depois de julho de 94 ele complementou o tempo faltante ou a carência para se aposentar por idade. Aí está a maior incidência de divisor mínimo nas aposentadorias por idade. E eu posso desenvolver uma tese, que é que nós temos, o afastamento do divisor mínimo a fim de elevar a renda mensal inicial. Eu costumo dizer que cálculo previdenciário é um jogo, é uma brincadeira, não sei se vocês perceberam. Eu vou buscar hipóteses, possibilidades. E não pensem vocês, o INSS cria armadilha. Às vezes eu crio algumas para eles e eles caem também. Então, vejam, gente, não dá para criar situações, dizer aqui tem ou não tem. Não dá. Tem que analisar mesmo. E a gente parte de um ponto, de um princípio, que é o processo administrativo, quando for análise de revisões.
E partimos do processo judicial quando for a execução de sentença. Isto é uma brincadeira, precisa te dar gosto de fazer isto. Né? Então, Auriane, análise é indispensável. Perfeito? Levando em consideração todas as possibilidades que nós vamos conversando. Tá bom? Vejam, então, que os reajustes, que eram de maiores de 100%, vão diminuindo com o passar do tempo. Isso quer dizer que a inflação vai sendo tecnicamente controlada, até que a partir de março de 1994, os percentuais reduzem drasticamente e passam a ser aplicados de forma anual. Por que eu posso esperar um ano para sofrer reajuste de benefício? Porque a inflação está controlada. Meu pai costumava dizer que, em determinados períodos, se a gente vendesse o almoço, não conseguia comprar a janta. Já ouviram isso? Isso quer dizer que, da hora do almoço para a janta, a inflação disparava. O dinheiro não é o mesmo, ou seja, a inflação corrói a moeda. Então, se eu consigo controlar a inflação, você pode esperar mais para que seu benefício seja reajustado. Isso não quer dizer que ele não está sendo reajustado. Só mudamos a periodicidade dos reajustes. Então, nós temos 2016, 11,28% de reajuste. 2017, 6,58%. 2018, 2,07%. Estes são os reajustes integrais ou cabeça de tabela, como nós chamamos. Porque o artigo 41A vai falar em proporcionalidade, ou aplicação pro rata. E é isso que a gente precisa entender. Agora me acompanhem. E eu sugiro que larguem as anotações por enquanto. Essa tabela de reajuste é para janeiro de 2017. Se voltarmos aqui, qual é o percentual para janeiro de 2017? 6,58. Olha ele aqui, ó. 6,58. Só que este reajuste é integral, cabeça de tabela. Quando eu vou aplicar um reajuste integral? Se o seu benefício foi concedido até janeiro de 2016, ele será reajustado em janeiro de 2017 por 6,58. Seu benefício foi concedido em maio de 2016. Ele vai ser reajustado quando? Em janeiro de 2017. Por qual percentual? 2,89. Não é o reajuste integral. Tá ok? O mesmo acontece com o reajuste de janeiro de 2018, 2,07. Quando eu vou aplicar o reajuste integral? Se o seu benefício foi concedido até janeiro de 2017. Se ele foi concedido em fevereiro, o reajuste será de 1,64%. Proporcionalidades, quanto mais próximo do próximo reajuste estivermos, menor será a incidência do percentual. Agora, situações práticas. Aí está. Benefício concedido com DIB em maio de 2016. Cindy, você me ajuda? RMI de 2.852 e 35. Vamos dizer que esse benefício é um 42, aposentadoria por tempo de contribuição. Ele foi concedido em maio. Quando que ele sofrerá o primeiro reajuste? Vocês já sabem, o reajuste é anual na mesma data do reajuste salário mínimo. Não quer dizer que é anual a partir do seu benefício. É anual para todo mundo. E na mesma data de reajuste salário mínimo. Logo, ele será reajustado em janeiro de 2017. Primeiro reajuste, 1 de 2017. O que é que nós faremos em janeiro de 2017? Vamos reajustar quem? A renda mensal inicial. Este valor nós vamos receber de maio a dezembro de 2016. Logo em dezembro de 2016, eu estava recebendo 2.852 e 35. E o benefício vai sofrer um primeiro reajuste. Qual é o percentual do primeiro reajuste, de acordo com a tabela de janeiro de 2017? Seu benefício tem data de início em maio de 2016. Primeiro reajuste, 2,89. Ou seja, nós vamos acrescer 2,89 ou multiplicar por 1,0289. Igual 2,9. 2.852,35. 1,0289. Acompanha? Agora você vai receber de janeiro de 2017 a dezembro de 2017, este valor aqui. E quando vai acontecer um outro reajuste? Segundo reajuste, janeiro de 2018. Agora leiam a planilha. Benefício concedido
até janeiro de 2017. O nosso foi concedido quando? Antes de janeiro de 97. Então, o nosso benefício vai ser reajustado no segundo reajuste por 2,07. Então, pegamos 2.934,78, que era o valor do mês anterior, vezes 1,0207, ou mais 2,07%. 2.900... 0207. Ok? Vou ser taxativo. O primeiro reajuste, deixa aqui. Eu escrevi no livro. O primeiro reajuste pode ser integral. Todos os demais são integrais. A partir do segundo, sempre integral. Só o primeiro pode ser proporcional. Por que pode ser? Porque o nosso benefício começou em maio, certo? E se ele tivesse data de início em janeiro de 2016, qual seria o primeiro reajuste? E era o primeiro, não é? Então quer dizer que pode ser proporcional. Todos os outros são integrais. Agora, esse cara aqui é meio azarado. E ele morreu em julho de 2017. O benefício vai se transformar em 21. Transformação de benefício previdenciário. Pensão por morte será de 100% da aposentadoria que o segurado recebia. Quanto que ele estava recebendo em 2017? A RMI do B21, 2.995,52. Ah, desculpem. Não precisa me bater também, né? 2.934,78. Ok? Bem que vocês estão espertos, né? Pior se ninguém visse. O benefício de pensão por morte tem data de início em julho de 2017. E vai sofrer um primeiro reajuste quando? Janeiro de 2018. Agora eu pergunto, qual é o percentual do primeiro reajuste? Deveria, por quê? Ser integral. Então deveria ser integral. O reajuste do benefício precedido, este benefício aqui, é precedido de uma aposentadoria por tempo de contribuição. Este precedido deve observar, para fins de reajuste, a DIB anterior. A nossa pensão por morte começa em julho de 2017, só que para fins de reajuste eu vou observar quando? Maio de 2016. Então aqui está, eu vou reajustar em janeiro. E o benefício foi concedido até janeiro de 2017. Então o primeiro reajuste vai ser de 2,07. Segunda situação. Então guardem. Benefício precedido, o reajuste dele observa a DIB anterior. O cara é mais azarado ainda. E ele se aposentou em maio e morreu em julho de 2016. Qual é o valor da RMI da pensão? Bom, ele estava recebendo R$ 2.852,35. O benefício de pensão vai ser reajustado pela primeira vez em? Qual o percentual do primeiro reajuste? Em 42? Eu acabei de dizer, não é? A DIB do benefício precedido obedece à DIB do anterior. A mesma coisa. Primeiro reajuste, 2,89. A instrução normativa responde isso, artigo 212, parágrafo 1º. Para fins de reajuste, o benefício precedido observa a data de início do anterior. Dúvidas com relação a isto? Vocês nem precisam. Ô Mário, eu vou andar um pouquinho aqui, você pode deixar na tela. Vocês nem precisam... Preciso voltar um pouquinho. Eu trouxe um link para vocês, se clicando nesse link aqui, ó, vai te abrir um sistema de cálculo da Justiça Federal do Rio Grande do Sul. Aqui está, ó. Dá para enxergar aí? Dá, né? Olha que legal. Nome do segurado.
Você coloca o nome. Vamos colocar aqui a Cindy, vai. Cyndi Lauper. Não é isso? A origem é Cyndi Lauper. Data de início do benefício. Vamos lá para o 42. 10 de maio de 2016. Este benefício tem uma data de benefício anterior? Por enquanto, não. Mas estão vendo aqui como faz sentido o que nós conversamos ali? A data de início do benefício anterior? Renda mensal inicial, R$ 2.852,35. Agora, eu quero calcular a renda mensal atual. Lembram da Lei 8.880, de 94? Lembram? Da diferença do índice percentual? Da limitação ao valor do salário de benefício? Lembram? Olha aqui, ó. O que está escrito aqui? Índice excedente. Benefício concedido. Se houver, por quê? Haverá índice excedente se o salário de benefício estiver limitado no teto. Então vejam, as coisas se relacionam. Se este benefício foi limitado no teto, eu vou colocar aqui o índice excedente. E ele vai aplicar quando ao benefício? Juntamente com o primeiro reajuste. Salvo se o benefício for concedido no buraco verde, que aí nós vamos aplicar em abril de 94. Viram? Não adianta estudar pela metade. Não adianta. O próprio sistema ele pergunta. E esses sistemas eles são tão importantes, mas de nada adiantam se a gente não responder as perguntas. Não é isso? Agora vamos lá. Calcular a renda atual. Bom, era para ele ter feito exatamente o que está aqui. Vamos deixar aí um pouquinho? O que eu quis dizer para vocês com isto é que esta ferramenta vai nos entregar esta resposta. Como eu já fiz várias vezes, eu sei que a resposta será exatamente aquela. Tudo bem? Se eu mudar a situação, colocar a data de início do benefício, a data da pensão por morte, agora eu quero evoluir a pensão por morte. Depois a gente volta lá, quem sabe ele já pensou. Vamos mudar aqui para a data de início da pensão. Aí ele vai te perguntar se tem uma DIB anterior. No nosso caso tem, não tem? Nós colocamos aqui. Renda mensal inicial. Qual é a renda mensal inicial? A do benefício que eu quero evoluir. No caso, pensão por morte. E aí, clicando em calcular, olha, ele abriu alguma coisa aqui embaixo. Aqui. Aqui está, ó. Maio de 2016, 2.852, não é isso? Primeiro reajuste, janeiro de 2017. Qual foi o percentual de reajuste? 1,0289, exatamente o que está aqui. E o de 2018? Integral. Então ele já aplicou o primeiro reajuste proporcional. Se você disser que agora quer reajustar a pensão e informar a DIB anterior, ele vai aplicar corretamente, sem erro. Agora eu preciso conseguir tirar isso aqui daqui, né? Eu já fiz isto. É Alt Tab. Muito bem lembrado. Olha, apareceu até o nome da Cindy lá, vocês viram? Entenderam? Então a questão é, primeiro a gente ensina a teoria, o mais difícil, depois está aí uma ferramenta prática que vai resolver o problema para você. Ah, eu quero evoluir uma renda lá de 2005, utilizem esse sistema que vai ser fiel. A resposta será fiel se você, o resultado será fiel se você entregar as respostas corretamente. Agora prestem muita atenção nisso que eu vou mostrar para vocês. Tanto é que eu grifei em vermelho aí. Um exercício, mas uma demonstração do que um exercício. Vamos aplicar aqui tudo que conversamos sobre evolução de RMI. Olha, vou aumentar um pouquinho para ficar mais fácil para enxergarem. Esse é um cálculo de execução apresentado pelo INSS, em execução invertida. Benefício devido.
B94, auxílio acidente, acidentário. Data de início do benefício, novembro de 2011. Olhem aqui, ó. Tem data de início de benefício anterior? Tem. 13/11/2002. Se este é um benefício de auxílio acidente, que tem uma DIB precedida, quer dizer que houve transformação de auxílio doença em auxílio acidente. E nós vamos usar a mesma sistemática que fizemos aqui com a pensão por morte. Inclusive, se for transformação de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez. O primeiro reajuste obedece à DIB anterior. Renda mensal inicial, R$ 631,72. Agora, no curso do processo, o juiz determinou a implantação por tutela deste benefício. E a tutela tem DIP em maio de 2014. Tudo bem? Então, eu vou executar as parcelas desde a data de início, 19/11/2011, até a atualidade. Só que eu preciso considerar que ele recebeu um benefício no curso do processo. A renda mensal inicial do auxílio acidente é a mesma. Aqui eu coloquei a RMA de maio de 2014. Agora vamos olhar o que aconteceu na tabela. Na aula de liquidação de sentença, nós vamos abrir aqui ao vivo, se der tempo, obviamente, mas vai dar, a planilha de execução do GEF. E aí fazemos um cálculo na hora. E é exatamente esta. Nós precisamos lançar na planilha as informações. Aqui eu fiz data de início, renda mensal inicial, e ele já calcula. A primeira parcela é de novembro de 2011. Como o benefício é proporcional em novembro, ele recebe 252. No mês de dezembro, já vai receber integral, 631,72, que é o valor da RMI. 13º proporcional. E o que acontece em janeiro de 2012? Esse benefício sofre um primeiro reajuste. 6,08 é um reajuste proporcional ou integral? É integral, porque esse benefício tem uma DIB anterior. Então, eu vou considerar a DIB anterior. Logo, neste caso, o primeiro reajuste é integral. Porque esse benefício já sofreu um primeiro reajuste proporcional. A partir do segundo, todos serão integrais. 6,2 em 2013, 5,56 em 2014. Então, o que é que nós temos? Valor devido. Esta é a coluna do valor que o INSS me deve. E esta coluna aqui é do valor que eu recebi no curso do processo. Acompanham? A partir de maio de 2014, eu não passei a receber por tutela? Não é isto? Muito bem. Então, eu vou executar 751 menos 295 igual a R$ 456. E vamos fazer isto até 2018. Aqui chegamos, ó, maio de 2018. Quanto que o segurado tem direito em maio de 2018? R$ 966,05. Quanto que o INSS está pagando? R$ 922,26. Olha, a DIB não é a mesma, a RMI não é a mesma, por que o valor é diferente? Porque o INSS, no reajuste primeiro deste benefício pago administrativamente, aplicou um proporcional. Quando o segurado tinha direito a um primeiro reajuste integral. Para piorar a situação, na execução de sentença, o INSS diz que o valor que ele te deve é esse aqui. R$ 49.630. Aí o que acontece? O segurado é intimado a se manifestar e concorda com o valor. Na maior parte dos casos é isso que acontece. Ele vai receber 49 mil e vai continuar recebendo 922. Então, ele está recebendo menos dos atrasados, porque, na verdade, ele deveria estar recebendo 966. E vai continuar a receber, pelo resto da vida, do benefício, valor menor do que o que tem direito, se você aceitar. Porque você não está aceitando somente esse montante atrasado, você está dizendo que esta renda mensal está certa. Quando da manifestação ao cálculo do INSS,
quando da manifestação ao cálculo do INSS, você precisa reclamar que a RMA está errada. Dizer, olha, intime o INSS para implantar a RMA correta. E explicar o porquê, em decorrência do primeiro reajuste aplicado incorretamente. Como vocês acham que os cálculos do INSS são feitos? Através de um sistema. E eu preciso entregar as respostas corretas para que eu tenha o resultado correto. Este resultado deriva de respostas incorretas que você inseriu no sistema. Vocês acham que todo mundo que faz cálculo lá na Procuradoria é expert em cálculo? Não. Respondem perguntas para um sistema. E o sistema entrega o resultado. Se você respondeu certo, o resultado está certo. Se você respondeu errado, o resultado está... Não tem milagre. Por isso que não adianta você ter um sistema maravilhoso nas mãos e não saber usá-lo, não é isso? Então tomem muito cuidado, gente, com relação a isso. Mais uma pegadinha. Agora a revisão do teto para a gente terminar o dia de hoje. Até umas 11 horas a gente acaba. O que é que nós vamos fazer? Vamos incluir... Nós não estamos evoluindo no aprendizado? Então vamos incluir uma informação nova àquelas que nós já obtivemos. Eu faço perguntas. O que acontece neste caso? O que acontece nesse caso? Vocês já viram essa planilha. Eu só fiz uma mudança nela. A anterior tinha alíquota de 70%. Essa tem alíquota de 100%. A média dos 36 é de 70 mil. Salário de benefício igual ao teto, 50 mil. O que é que nós precisamos fazer? Calcular a diferença percentual entre a média e o limite. Ela é a mesma, 1,3830. Vamos para o primeiro reajuste. O reajuste, agora vocês vão entender. Por que ele está pintado de laranja? Porque o primeiro reajuste pode ser proporcional, e neste caso é, de 32,22. A RMI é igual a 100%, porque eu mudei a alíquota do salário de benefício. Então, aqui mudou a RMI, 50.613,12. Vamos evoluir esta renda mensal inicial até março de 94. Igual R$ 451,37. O que é que eu tenho que fazer em abril de 94? Esse benefício foi concedido no buraco verde. Em abril de 94, eu aplico a diferença percentual. Logo, 451,37 vezes 1,3830, quanto deu aqui? R$ 624,27. Eu posso receber este valor? Não, porque o teto é de 582. Agora eu simulei uma situação em que a renda mensal em abril de 94 superou o teto. E agora eu respondo, este benefício tem direito à revisão do teto, porque sofreu uma nova limitação aqui. Este que foi concedido em 96. Renda mensal, aliás, média aritmética simples dos 36, R$ 947,00. Pergunta, qual é o valor do teto em abril de 96? R$ 832,66. Qual será o valor do salário de benefício? R$ 832,66. Precisamos calcular a diferença percentual, Janete, entre a média e o limite. Neste caso, 1,1376. Uma terceira hipótese diversa, né, de índice residual. Renda mensal inicial, 100% do salário de benefício. Esta prestação não foi concedida no período chamado buraco verde. Foi concedida a partir de março de 94. Logo, a diferença percentual eu aplico ao benefício juntamente com o primeiro reajuste. O que é que nós vamos fazer? Primeiro reajuste é igual RMI vezes o percentual de reajuste vezes o índice teto. RMI, 832,66, mais 4,09% vezes 1,1376, que é o índice teto. Qual o resultado disto? R$ 9.885. Eu posso receber esse valor? Posso? Não, porque ele é maior que o teto. Então, o benefício vai ficar limitado no teto. Quando isso acontecer, o segurado tem direito à revisão do teto. A revisão do teto surgiu em 2010, setembro de 2010, com o julgamento do RE 564354. É uma das coisas mais simples. A tese é simples.
Lembra quando eu disse que o mais difícil é você aplicar a tese ou o dispositivo à situação prática? É o mais complexo. Mas veja, se você faz a leitura e vai entender rapidamente, depois que trouxermos a situação específica. O texto que eu vou trazer para vocês está no informativo 599, mas originário daquele recurso extraordinário, que é o mais importante de todos. Afinal, criou a tese, a revisão do teto. Eu vou ler só um trecho. É possível a aplicação imediata dos novos tetos trazidos pela emenda 20 e emenda 41 ao benefício pago com limitador anterior. Acabou. Tem direito à revisão do teto com a aplicação dos novos tetos trazidos pelas emendas 20 e 41 ao benefício pago com limitador anterior. Aqui nós temos uma... Já vou explicar isso. Mas nós temos uma informação aqui que é muito importante. O Ministério Público Federal ingressou com uma ação civil pública para a obtenção da revisão do teto e distribuiu a ação no dia 5/5/2011. Neste processo, o INSS fez uma proposta de acordo. Disse, olha, eu aplico a tese revisional aos benefícios pagos a partir da Lei 8.213. Isso quer dizer, eu admito revisar administrativamente os benefícios concedidos a partir do dia 5/4/91. Os benefícios concedidos anteriormente, não vou revisar administrativamente. O juiz Marcos Orione, primeira vara previdenciária de São Paulo, homologou a proposta apenas no que diz respeito à revisão dos benefícios e determinou o julgamento para a revisão dos benefícios concedidos antes da Lei 8.213. Quais são os benefícios que estão no período anterior à Lei 8.213? Os benefícios concedidos no buraco negro. Agora, olhem só, eu disse que isso aqui é um jogo. Por qual motivo o INSS admite revisar as prestações concedidas depois da Lei 8.213 e não os anteriores? Porque no buraco negro estão os benefícios com maior limitação. Nós vimos uma de 43%, lembram dela? Tem de 60%, tem de 70%, tem de 80%. Se ele admitisse revisar administrativamente, teria que revisar tudo. E aí... Se o rombo existe, estaria maior ainda, o rombo da Previdência. Então é estratégico. Mas atualmente o processo está no tribunal. Vai ser julgado no dia 25 de setembro. Vai ser procedente a tese. Só que desde 2011, quantas pessoas já morreram e não deixaram herdeiros ou que não vão atrás do benefício? Isto é estratégico. É tudo muito pensado. Então, administrativamente, o INSS revisou os benefícios concedidos na vigência da Lei 8.213. Esses dois exemplos aqui são clássicos. Este foi concedido na vigência da Lei 8.213. Tem limitação aqui em abril de 94? Tem. Tem direito à revisão do teto? Tem. Já foi revisto? Muito provavelmente. Este aqui, concedido na vigência da Lei 8.213. Tem limitação no primeiro reajuste? Tem. Já foi revisto? Muito provavelmente. Como isto acontece? Para a gente prosseguir. Aqui está. É a mesma situação. É o mesmo slide, agora eu vou prosseguir. Quanto o segurado tinha direito em abril de 94? R$ 624. Em decorrência do teto, 582, quanto ele recebeu? 582,86. Isso é 86. Depois de abril de 94, o próximo reajuste, maio de 95. Quanto o segurado tinha direito? 624. Agora nós vamos reajustar 624, acrescendo 42,86%, que é o reajuste de maio de 95. 624 vai para 891. Qual é o valor do teto? 832. Eu posso receber 891? Não. Então, eu vou receber 832. Próximo reajuste, maio de 96. 15% de acréscimo. Quanto eu tinha direito? 891,83. Mais 15%, 1.025. Qual é o valor do teto? Então, eu vou receber 957.
E vamos fazer isto até junho de 98. Junho de 98, o segurado estava recebendo R$ 1.105,19, mais 4,81%, tem direito a R$ 1.158. Qual é o valor do teto? R$ 1.081. Então, ele vai receber R$ 1.081. Agora, aqui está o pulo do gato. Em dezembro de 98, a emenda constitucional número 20 elevou o teto previdenciário para 10 vezes o valor do salário mínimo. O salário mínimo era 120, vezes 10, 1.200. O STF diz o seguinte: é possível a aplicação imediata do novo teto ao benefício pago com o limitador anterior. Qual é o limitador anterior? Do mês anterior. Nosso benefício estava sendo pago com o limitador anterior? Sim. Então ele tem direito à aplicação imediata do novo teto. O que isso quer dizer? Quanto que eu tinha direito? 1.158. Qual é o valor do novo teto? 1.200. Agora eu vou receber quanto? 1.158. Eu acabei de aplicar ao benefício o novo teto previdenciário. Difícil isso? É? Não entendeu essa última parte? O segurado estava recebendo 1.081, porque está limitado no teto, mas tinha direito a 1.158. A emenda 20 elevou o teto para R$ 1.200, 10 vezes o valor do salário mínimo. Agora eu te pergunto, quanto o segurado tem direito? Ele tinha direito a 1.158, estava recebendo 1.031, porque o teto era 1.031. Agora ele tem direito a 1.158, e qual é o valor do teto? Esse valor que ele tinha direito agora está limitado no teto? Não, então ele passa a receber o que tinha direito, 1.158. Isso é a revisão do teto. Acontece que administrativamente o INSS continuou fazendo isso aqui, ó, corrigindo o valor com limitação. Próximo exemplo, do seu Valdomiro. Benefício concedido em abril de 96. RMI 832, com índice teto de 1,1376. Vamos para o primeiro reajuste. O primeiro reajuste está aqui, ó. Renda mensal inicial, 832, vezes o primeiro reajuste, ou mais 4,09%, vezes o índice teto, 1,1376. Quanto deu? 985. Segurado pode receber 985? Não, vai receber 957. Próximo reajuste, junho de 97, acréscimo de 7,76. 7,76, acrescida a R$ 985, 1.062. Qual é o valor do teto? 1.031. Então, o segurado vai receber com limitação. Chegamos em junho de 98. Recebe 1.081, mas teria direito a 1.113. O STF disse que é possível a aplicação imediata do novo teto ao benefício pago com o limitador anterior. Anterior é o mês anterior. Ele estava limitado no mês anterior? Estava. Tinha direito a 1.113, em decorrência do teto recebeu 1.081. Agora ele tem direito a 1.113. Qual é o valor do teto? 1.200. Então ele passa a receber 1.113. O INSS continuou pagando com limitação. Compreendem? Na próxima aula, nós vamos aplicar a inclusão da história do índice teto a mais duas revisões. A revisão do IRSM e a revisão do artigo 29, inciso 2. Existem mais pegadinhas do que a gente imagina. Então, este aprendizado não é inútil, nós vamos aplicá-lo em várias situações. Agora, a questão é, na ação civil pública, foi homologado o acordo ou a proposta feita pelo INSS de revisar administrativamente todos os benefícios concedidos a partir do dia 5 de abril de 91. Pergunto, é possível a revisão do teto ao benefício concedido antes da Lei 8.213? Até porque a ação civil pública, gente, é de 2011, maio de 2011. Até hoje, os benefícios concedidos no buraco negro, ou antes da Lei 8.213, só conseguem revisão se for judicial. Então, eles estão aí, aos montes. E a gente precisa responder se é possível. Primeira coisa, o RE 564-354, a origem da revisão do teto,
nunca disse que só é cabível revisão do teto para benefício concedido a partir da Lei 8.213. Disse o quê? Que é possível a aplicação do novo teto ao benefício pago com o limitador anterior. Se houve uma limitação, tem direito à revisão do teto. Claro, aquelas limitações que nós conversamos. Este assunto foi parar de novo no STF, porque o INSS, vocês sabem, não larga a carniça nunca. Este é um processo originário de São Paulo, em que o STF agora respondeu à pergunta. Os efeitos financeiros decorrentes da revisão do teto devem sobrevir apenas para o benefício previdenciário que sofreu limitação. Isso quer dizer, se não tem limitação, não tem revisão do teto. No presente caso, verifica-se que a parte autora teve benefício concedido no buraco negro, que resultou na revisão do artigo 144, a revisão do buraco negro. Isso quer dizer, esse benefício já foi revisto no buraco negro. Constatou-se ainda que o salário de benefício da parte autora foi limitado no teto, sendo, portanto, atingido pelos efeitos do julgamento do RE 564-354. Tem direito à revisão do teto. Turma Nacional de Uniformização. Revisão do teto, benefício previdenciário limitado ao teto, vigente por ocasião da revisão do artigo 144, buraco negro. Tem direito à revisão do teto. Turma Recursal de São Paulo. A adequação dos novos tetos deve ser reconhecida ainda que o benefício seja anterior à Lei 8.213. TRF da primeira região. Benefício concedido no buraco negro tem direito à revisão do teto se o salário de benefício estiver limitado no teto. Agora, este eu disse que iria aparecer. 10ª turma. Aqui tem duas coisas, uma coisa engraçada. Mas tem um ponto que é importante. Benefício previdenciário, recálculo da renda mensal inicial, emendas 20 e 41. Decadência e inaplicabilidade. Lembra o que eu disse lá no começo? Revisão do teto não tem incidência do artigo 103. A extensão do artigo 103 aos casos de reajustamento de provento é indevida, uma vez que a parte autora pretende a aplicação de normas supervenientes à data da concessão do benefício. Ou seja, revisão do teto não é revisão de ato de concessão. É revisão de reajustamento, não incide prazo decadencial. Isso é muito pacífico na doutrina e na jurisprudência. Eventualmente, nós teremos juiz sentenciando com a aplicação da decadência, mas é muito difícil que isso aconteça. Este recurso aqui, ó, de um processo de 2012, estão vendo? Olhem este texto, tópico 2. O egrégio STF, no julgamento do RE tal, entendeu ser possível a readequação. Tópico 3. Considerando que no caso dos autos. Guardem isto. Este caso aqui é patrocinado por mim. Primeira Vara Previdenciária de Americana, Federal. Nós ingressamos com a revisão do teto para um benefício concedido lá no buraco negro. Está certo, né? Procedente a ação. Sentença improcedente. O juiz criou lá um texto bem interessante para chegar ao final e dizer, olha, improcedente não tem direito. Diz que não tinha limitação, subverteu a história. Recurso de apelação, 10ª turma. Né? Para sorte, Sérgio Nascimento, que reformou. Disse, olha, emenda constitucional número 20, benefício concedido no buraco negro, tem direito, desde que o salário de benefício esteja limitado no teto. Este processo é de quando? 2015. Aquele era de 2012. Olha que legal, olha, leiam esse trecho aqui, ó. 2. Considerando que no caso dos autos, o egrégio STF, tópico 3. Esse aqui não, aqui, ó. O STF, no julgamento do RE tal, inciso 2, considerando que no caso dos autos, 2 processos diferentes, 3 anos depois do primeiro, e o texto é idêntico. Mas aqui tem uma coisa interessante. Lembra do prazo prescricional? Lembra? Posso cobrar os últimos 5 anos anteriores à distribuição da ação. Mas eu pensei o seguinte, eu já tenho uma ação civil pública distribuída discutindo isso, não tenho? Tenho, vou até voltar aqui. Ó. Aqui. Esta ação civil pública, que vai ser julgada mês que vem, está discutindo se o benefício concedido no buraco negro tem direito à revisão do teto. E ela foi distribuída no dia 5/5 de 2011.
Quando eu fiz o recurso, eu pedi para o tribunal, ora, o prazo prescricional deve ser interrompido na distribuição da ação civil pública. Assim, os últimos 5 anos anteriores eu vou receber a partir daqui, e não a partir da distribuição da minha ação judicial. Acompanham isso? Está aqui, ó. No que tange ao termo inicial da prescrição quinquenal, o ajuizamento da ação civil pública pelo Ministério Público Federal em defesa dos segurados da Previdência implica em interrupção da prescrição, porquanto efetivada a citação válida do réu naqueles autos, retroagindo a contagem à data da propositura da ação, nos termos do artigo 219 do CPC. Registra-se ainda que o novo Código Civil estabelece que a prescrição pode ser interrompida uma única vez. Então, ela foi interrompida lá. Assim, visto que a ACP foi proposta no dia 5/5/2011, restam prescritas as parcelas vencidas anteriores a 5/5/2006. O que estaria prescrito para mim em 2011, ganhei mais alguns anos de parcelas em atraso. Isto aconteceu também na revisão do artigo 29, inciso 2. A tese era a mesma. Pleiteávamos a interrupção da prescrição na ação civil pública na revisão do artigo 29, que colou muito bem. Ok? Agora aqui, o que é mais difícil não é a identificação da revisão, porque isso vocês já sabem, mas é a aplicação dela. Eu vou facilitar o máximo possível. Isso eu já mostrei para vocês. Então, agora, nós estamos pegando aquilo que aprendemos lá atrás e trazendo para um novo ensinamento. DIB do benefício, maio de 90. Média dos 36 salários, 1.414.000. Vocês já viram isso. Média dos 36, 39 mil. Qual vai ser o valor do salário de benefício? Mas por que não é 39? Porque está limitado no teto. Renda mensal inicial, 27.374,76, 100% do salário de benefício. A renda mensal anterior era de 13 mil. Então vejam, aqui o que é que nós fizemos? Revisão do buraco negro. Subiu de 13 mil para 27 mil. Estamos falando que já operamos a revisão do buraco negro. Agora eu quero saber se esse benefício tem direito à revisão do teto. Tem? Tem. Porque o salário de benefício está limitado no teto. Qual é a diferença percentual entre a média e o teto? 1,4355 ou 43,55%. Agora a questão é, eu vou aplicar essa diferença percentual ao benefício. Quando? Primeiro reajuste é para benefício concedido a partir de março de 94. Em abril de 94? Não, porque é para benefício concedido no buraco verde. Esse foi concedido no buraco negro. Quando que a emenda constitucional elevou o salário de contribuição para 10 vezes o salário mínimo? 1998. Então, nós vamos partir de 1990, chegar em dezembro de 98, quando, então, aplicamos a diferença percentual. A defesa do INSS, para justificar que um benefício concedido no buraco negro não tem direito à revisão do teto, é porque ele diz, naquela época, não tinha possibilidade de incidência de diferença percentual, que só veio em 94. E esse benefício não se enquadra em nenhuma das situações. Mas o STF foi expresso. Eu aplico o novo teto ao benefício pago com o limitador anterior. Esse foi, não foi? Está aqui. Foi limitado? Sim. Tem direito à revisão do teto. Como vamos fazer isto? É o mais difícil, eu vou tentar facilitar. O artigo 144 disse que até o dia 1º de junho de 92, todos os benefícios concedidos no buraco negro seriam revistos. Revisão do buraco negro. Então, todas as prestações concedidas no buraco negro, nós vamos fazer a evolução da renda mensal inicial a partir de junho de 92. Existem sistemas por aí que fazem o reajuste a partir da data de início, neste caso, 1990. É mais difícil. Então, eu acho mais simples desta forma. Nós temos uma ordem de serviço do INSS. Poucos têm esta ordem de serviço aqui, eu só conheço eu, o professor Guilherme Portanova, que tem essa ordem de serviço, e o INSS, obviamente. Nós vamos aplicar esta ordem de serviço. E todo benefício concedido no buraco negro
nós vamos reajustar a partir de junho de 92, quando aconteceu a revisão do buraco negro. Qual é a RMI da nossa prestação? Qual é? 27 mil. E o benefício é de maio de 90. Primeiro reajuste em junho de 92. RMI, 27 mil, 376, 374, 76. Agora eu vou multiplicar por um primeiro reajuste. Neste caso aqui, o primeiro reajuste é de 36,52. A RMI de maio de 90, 27 mil, passa para 999 mil em junho de 92. Estão acompanhando isso? Eu corrigi a RMI de 1990 para junho de 92. Aquilo que era 27 mil passa para 999 mil. Ainda em junho de 92, eu tenho um segundo reajuste. 999 mil vezes 1,3728. 999 mil vai para 1.372.000. Acompanham? Isto aqui é o mais difícil, porque a partir do terceiro reajuste, nós vamos aplicar, aí eu vou voltar. Nós vamos aplicar este daqui, ó. Aqui, ó. Setembro de 92. Quanto é? 124%. A partir de setembro de 92, são todos esses daqui que eu trouxe para vocês. E integrais, sem proporcionalidade. Somente os reajustes de junho de 92 é que são distintos. Todo o restante é idêntico. Logo, se eu pegar um benefício concedido em 1992, dentro do buraco, aliás, 91, dentro do buraco negro, vamos fazer a mesma coisa. 2 reajustes em junho de 92, e todos os outros, a partir do terceiro, são idênticos a esses daqui, ó. Não muda nada. Melhor ainda, posso dizer que a partir do segundo, todos são idênticos em todas as situações do buraco negro. O que é divergente, ou pode ser, é no primeiro reajuste. Somente este índice vai ser variável de acordo com a data de início do benefício. Este é de maio de 90, não é? Esta ordem de serviço ela é confusa. Então, o que eu fiz? Eu unifiquei e trouxe percentuais fixos para vocês. Aqui, ó. Quando foi concedido o nosso benefício? Maio de 90, não é? Qual é o primeiro reajuste? 36,52. O meu benefício foi concedido em outubro de 88. Outubro de 88. Qual é o primeiro percentual de reajuste? 9.140. Então, imaginem que o benefício foi concedido em outubro de 88. O que é que nós vamos fazer aqui? Renda mensal inicial vezes 9.140. Somente o primeiro reajuste vai variar de acordo com a tabelinha, com aquela que eu trouxe. Todos os demais são idênticos a este aqui. Perfeito? Esse é o mais difícil da história. Agora vamos continuar evoluindo. Eu tinha direito a 1.372.000. Dá um nó na cabeça, não dá? Dá. Dá ou não dá? Revisão do buraco negro. A gente vai fazer a evolução a partir daí. Tem uma coisa boa em tudo isso. É para isso que eu existo. Mas eu não me omito em ensinar, certo? Não estou omitindo. E vejam, eu já disse isso, vou repetir. O mais importante é que vocês saibam que têm direito. Como vai fazer é uma outra história. Porque imagine, você é capaz de responder que sabe tudo? Se fizer isto, né, minha mãe já dizia, quem pensa que sabe tudo é burro. Né? Não. Não, não é. Olha, isso é tão crítico e para mim é preocupante, para mim é muito preocupante. Eu não dou conta de fazer cálculo, sinceramente. Não dou. Claro, o sistema ajuda, mas já me perguntaram, você consegue passar isso para outra pessoa? Não. Essa tese revisional, até você ensinar para alguém, muito provavelmente se a pessoa aprender, ela vai embora, ela vai me deixar. E essa nem é a minha preocupação, é que é muito difícil.
Você precisa parar e fazer só isso por muito tempo. Eu estou há quase 10 anos estudando direito previdenciário, cálculo. Direito previdenciário, cálculo. Isso não quer dizer que isso é ruim, eu não estou entendendo nada. Está sim, alguma coisa está. Ainda que você não aceite, está. Mas qual é a ideia? Que você saiba que tem. Não é isso? Você saiba que tem. Já aconteceu com vocês? Chega um cliente no seu escritório e fala, puxa, isso aqui eu já vi em algum lugar. Então você sabe que tem. Aí vai procurar as pessoas certas. Olha o know-how que vocês têm aqui. Um pergunta para o outro, e aí a gente vai resolvendo. Onde eu quero que vocês cheguem? Nós vamos evoluir a renda mensal inicial. Até chegar em junho de 98. Quanto que o segurado estava recebendo em junho de 98? 697. O que o INSS fez? Depois de junho de 98, pulou para junho de 99. Em junho de 99, ele pegou 697 vezes o próximo reajuste, 730. O que aconteceu aqui no meio? Emenda 20 de 98, que elevou o teto para 10 vezes o salário mínimo, R$ 1.200. O correto seria, então, olha ela aqui agora, emenda 20 de 98. Quanto o segurado estava recebendo em junho de 98? 697. Aqui, olha como é fácil, precisamos chegar até aqui, obviamente, mas em dezembro de 98, nós vamos fazer o seguinte, o valor que ele estava recebendo, 697,87, vezes, quem é esse aqui? É a diferença percentual entre a média e o teto lá na origem. Resultado, R$ 1.001,83. Qual é o valor do teto? Está abaixo do teto, não está? Sem problema nenhum. Ele acabou de receber um acréscimo de 43,55%. É assim que se opera a revisão do teto para benefício concedido do buraco negro. Agora, os últimos 3 minutos que faltam. Prestem atenção, agora é com vocês. Aqui. Não fujam. Você pode encontrar uma desta amanhã. Eu distribuí uma ação dessa há uns 60 dias na Vara Federal de Mauá, do fundo do coração. O valor da causa, R$ 570 mil. O juiz não acreditou em mim, mandou processo para a contadoria. A contadoria disse, valor da causa, R$ 570 mil. Claro, existe uma média, né? Não são todos os processos com essa diferença. Este benefício foi concedido quando? Fevereiro de 1991. Estão vendo aqui? Não estão porque não dá, nem eu enxergo, mas eu já sei. Fevereiro de 91. Que período que é este? Buraco negro. Esta carta de concessão só existe para benefício que já foi revisto no buraco negro. Aqui está escrito, renda mensal inicial anterior, antes da revisão do buraco negro. 78 mil e alguma coisa. Aqui embaixo, renda mensal revista. Renda mensal inicial revista. Quanto? 118 mil. Como que eu calculo o benefício nesta época? Média dos 36 últimos salários de contribuição. O que está escrito aqui no meio, esse monte de número aqui, não interessa. São os 36 últimos salários de contribuição corrigidos monetariamente. O importante está aqui, ó. Salário de benefício. Média dos 36 últimos salários de contribuição. Quanto deu? Ó, 6 milhões e alguma coisa dividido por 36, que é a média. Salário de benefício, 192 mil. O que é que está escrito aqui? Qual era o valor do teto? Então, esse benefício ficou limitado no? Tem direito à revisão do teto? Porque o salário de benefício ficou limitado no teto. Agora, falta 1 minuto, dá tempo. Esse cliente chegou no escritório, é muito amigo do meu cunhado. Ele queria aumentar a renda. Cindy, faça 192 dividido por 118. Ele queria muito aumentar o valor do benefício dele. Então, a gente vai analisar o seu caso e descobrir na análise que ele tinha uma ação de desaposentação em trâmite. E na desaposentação gerava um acréscimo de 30% mais ou menos. E vocês sabem que a desaposentação caiu, não é isso?
caiu. Então ele perdeu a possibilidade. Nós, depois, analisando o processo administrativo da aposentadoria dele, encontramos isso aqui. O benefício dele foi concedido no buraco negro. Tem salário de benefício limitado no teto, tem direito à revisão do teto. Quanto deu aqui? A diferença de limitação? Sabe quanto o seu Valdir vai receber a mais? 62%. Ação procedente na Vara Federal de Santo André e o Tribunal Regional Federal, em decisão monocrática, manteve a sentença. Acréscimo de 62%. E o que é mais interessante? Quem ingressou com ação de desaposentação não viu isto aqui. Tinha uma galinha de ovos de ouro lá, ele não viu. Não sabia, não estudou, ou estudou e não ensinaram eles. Perfeito? Boa noite, até a próxima aula.